Cara, o Paulo Henrique está na pré-lista de convocados do Ancelotti para os próximos jogos da seleção brasileira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E, cara, tinha que vir aqui falar sobre o PH, mas antes já te convido para deixar o like e se inscrever aqui no canal se você é vascaíno. Beleza? Aliás, deixe seu comentário aqui também. Você acha que o PH tem vaga na seleção brasileira? Então, deixa o like, se inscreve e deixe seu comentário também, que eu quero saber a sua opinião. Cara, eu não vou nem entrar tanto nesse debate sobre merece ou não merece, quem é melhor, quem deveria ir ou não. O meu debate aqui, o meu ponto sobre o PH é em relação a como é legal você ver um cara aos 29 anos de idade vivendo o seu auge e tendo reconhecimento de um nome com peso do Carlo Ancelotti. Está falando de um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. E o PH é um cara que jogou terceira divisão paranaense, segunda divisão paranaense, segunda divisão catarinense. Foi ter a sua primeira oportunidade numa Série B de Campeonato Brasileiro aos 24 anos de idade, em 2020, atuando pelo Paraná. Então é muito legal você ver um cara que surge, na teoria, do nada, surge em equipes menores, não desiste da carreira e pode chegar até o topo. Digo pode porque talvez ele nem vá realmente para a seleção brasileira, pode ser que tenha um corte e ele acabe não entrando, mas isso não tira em nada o mérito do PH, o que ele tem feito com a camisa do Vasco, e por mais que alguém discorde se merece, se não merece ir para a seleção brasileira, eu acho que ninguém discute que tem sido um cara muito importante nesse time do Vasco, antes mesmo da chegada do Diniz. Já vem sendo importante para o Vasco desde 2023, quando se tornou titular e ajudou a impedir o rebaixamento do Vasco naquele ano. É o lateral direito perfeito? Claro que não é. Nenhum jogador é. Então não seria o PH que carregaria essa perfeição com ele. Mas é um cara que tem entregue muita coisa. E rompe algumas barreiras, quebra alguns paradigmas que eu vejo muito aqui na internet. O primeiro deles é essa ideia de que jogador que vem de clube pequeno, que inicia em clube pequeno, não vai dar certo em clube grande. Isso é uma grande besteira. Inclusive, se a gente puxar o histórico dos principais jogadores do futebol brasileiro, a gente vai ver a quantidade de atletas que passaram em equipes menores, até em equipes amadoras do futebol. Então, esse papo esquece, porque isso não é a realidade. Outro debate que eu vejo constantemente acontecer aqui é sobre jogadores que são reservas em equipes da Série A, da Série B, enfim, que são reservas em suas equipes. Fiz um vídeo recentemente sobre o Luan Cândido, e eu elogiava o Luan Cândido, que hoje é reserva do Grêmio. E um dos comentários que eu mais recebi foi: pô, se o cara não serviu para o Grêmio, vai servir para o Vasco? E se você pegar para olhar o meu vídeo sobre o PH há 3 anos, você vai ver quantos comentários não tem exatamente assim. Pô, o cara não serviu para o Atlético Mineiro, vai servir para o Vasco? Pois é, talvez não só vai servir para o Vasco, como tem servido, como possivelmente vai servir até para uma seleção brasileira. Mas por que isso acontece? Cara, são pontos até simples. Primeiro, é uma escolha do treinador. O jogador pode ser reserva ou estar reserva naquele momento, por uma escolha simples ali do treinador, por questão de modelo de jogo. O modelo de jogo dele talvez não bata com a característica do jogador. Pode ser uma questão de hierarquia. O time já pode ter ali o seu lateral titular ou qualquer outra posição, o seu jogador já definido para aquela posição, e não dá brecha para o seu reserva ganhar uma oportunidade, ainda mais vindo de equipes menores. Então é natural que está dando certo, o cara está bem e ele se mantém ali na posição. Pode ser uma questão de adaptação do jogador que está chegando, vindo de outro clube, e às vezes não tem esse tempo, como o PH, inclusive, não teve no Atlético Mineiro. Então são muitos fatores que podem pesar para o jogador estar na reserva. E ele pode servir para outro time exatamente porque o modelo de jogo do outro treinador talvez seja diferente, a característica desse jogador vai encaixar melhor na outra equipe e por aí vai, ou simplesmente a escolha do treinador vai ser diferente. Então, é algo que a gente tem visto de maneira comum acontecer, essas críticas, não pela característica do jogador, porque se a gente parar para olhar, inclusive, a análise que eu fiz sobre o PH lá atrás, a gente vai ver exatamente as mesmas características que hoje fazem dele um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro e um pré-convocado do Ancelotti. Hoje o PH é líder em desarmes, líder em dribles entre os laterais do Campeonato Brasileiro, líder em assistências, líder em passe decisivo, líder em duelos vencidos, e a gente falou sobre isso na análise dele há 3 anos. Vou rodar um pedacinho para você relembrar. E já no seu primeiro campeonato nacional de um pouco mais de destaque, Paulo Henrique mostrou suas principais virtudes.
Apesar da campanha ruim do Paraná naquele ano, ele terminou a competição como o líder de desarmes e o líder de dribles entre todos os atletas da competição, não só entre os laterais. Características essas que ele manteria no Juventude em 2021 e 2022. No seu primeiro Campeonato Brasileiro, terminou como lateral com mais dribles certos e o 7º com mais desarmes. Já no ano passado, mais uma vez pelo Juventude, novamente, o líder de dribles certos entre os laterais direitos e o 10º com mais desarmes. O que mostra para mim algo interessante em relação ao lateral, que é o equilíbrio. A gente fala muito disso aqui no canal, principalmente em relação a contexto. A gente sabe que a lateral direita, principalmente, é uma posição muito complicada de você encontrar reforços. A seleção brasileira não tem um lateral direito que realmente chegue e ganhe a posição. Você imagina dentro do cenário nacional, dentro de uma equipe que está se reformulando, como é o caso do Vasco. Como eu disse aqui, o Paulo Henrique é um jogador que busca muito mais o drible, enquanto o Mita é um jogador de mais passe, principalmente pela questão da velocidade que o Paulo Henrique tem. Paulo Henrique, talvez a maior virtude dele seja exatamente física, a capacidade que ele tem de duelar fisicamente e por isso o alto volume de desarmes na carreira, nesses últimos 3 anos, principalmente de Série B e 2 de Série A com o Juventude, e a capacidade que ele tem de acelerar o jogo conduzindo a bola, o que faz ele ter um alto volume também de dribles. A maioria dos dribles do Paulo Henrique são em progressão, ou muitas vezes para escapar de uma pressão inicial saindo de bola lá atrás. É isso, a análise de um jogador não é se ele é reserva ou titular no time. Isso pode até ser uma informação complementar. Agora, o que faz realmente uma análise do jogador, o que ele pode entregar para um time ou não, é você entender quais são as características, os pontos fortes e os pontos fracos. E isso o PH, eu lembro de ter escrito sobre ele lá em 2020, quando ele ainda estava no Paraná. E agora é muito legal ver um jogador como ele, aos 29 anos de idade, podendo vestir a camisa da seleção brasileira, independente se conseguir ou não chegar realmente na convocação da seleção brasileira, o destaque que ele tem conseguido no Vasco é por mérito dele, da bola que ele sempre jogou e nunca desistiu, e hoje mostra para o Brasil inteiro a qualidade que ele tem. Bom, galera, esse é meu vídeo de hoje. Se você gostou, cara, deixa o like, se inscreve no canal e aproveita aqui, ó, cupom exclusivo lá na Golcase. Só você usar o cupom GARONE para você ganhar 5% de desconto em qualquer produto da Golcase, inclusive os produtos que já estão em promoção. Então corre lá, só você apontar, ó, seu celular aqui para o QR Code ou então clicar aqui no link na descrição para aproveitar. Saudações, até a próxima.